Aleluia. Pode se assentar, querido. Nós louvamos a Deus por mais uma vez estarmos reunidos aqui, ainda de forma assim bem espalhada, né? Eu fico feliz. Eu fico feliz quando você obedece, né? A gente põe lá no grupo para evitar a aproximação. Às vezes é ruim o casal, né? Sentar longe, tá ruim, né, Bruno? Sentado longe aí da Marcela, vontade de estar pertinho. Mas isso é importante, queridos, até para nos policiar, evitar qualquer denúncia, qualquer coisa, para a gente não ter problema. E eu creio que quando tudo isso passar, nós vamos poder contar muitas histórias daquilo que Deus tem construído nesses dias. E hoje o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, exatamente sobre esse padrão que está sendo construído a partir de agora. Escuta o que eu vou te dizer. A gente ouve algumas palavras assim, quando as coisas voltarem ao normal, e aí estudiosos, né, pesquisadores já estão dizendo, não vai voltar ao normal. Nada mais vai ser como era antes, querido. Esses dias nós estávamos lá em casa, e a gente tem feito algumas reuniões assim, a gente vai na casa de uma família, alguém vai lá em casa, e a gente vai pastoreando e vai cuidando do discipulado assim de uma forma mais tranquila, sem aglomerar muita gente. E a gente estava falando sobre o pedir comida. A gente está aprendendo, eu mesmo não tinha o hábito de pedir comida, por um aplicativo ou pelo telefone, até porque era gostoso a gente sair. Só que as coisas estão mudando e o hábito de pedir comida pelos aplicativos, pelo telefone, eles estão aumentando. E eu vi algumas matérias, algumas reportagens mostrando que empresas aumentaram as suas entregas exponencialmente por causa desse momento. E que estão vendo que é muito rentável. Então tem muita coisa que vai mudar. O padrão vai mudar totalmente em relação a isso, em relação às relações dentro de casa, né? Porque eu brinquei aqui outro dia, e essa semana eu vi uma reportagem séria, da outra vez eu estava brincando, mas de que a violência doméstica aumentou também em muito nesses dias. Então, o mundo está mudando, as coisas estão se transformando. E a minha pergunta para você é: em quem ou em que você está sendo transformado? As mudanças que estão acontecendo, elas dizem respeito a quê na sua vida? Elas interferem ou inferem em quê na sua vida e na sua história? Presta atenção, quando Jesus veio para essa terra, quando ele veio para morrer na cruz, ele encontrou um padrão pronto, um padrão religioso estabelecido. Eu sempre oriento vocês a lerem Mateus 23, porque para mim Mateus 23 é quando Jesus vem para quebrar, para distorcer todo e qualquer padrão religioso estabelecido naquele tempo. E ele mantém alguns padrões, talvez ouvindo o que Salomão disse nos seus provérbios, em um de seus provérbios, quando ele disse, olha, não retire os marcos antigos deixados pelos vossos antepassados. Então Jesus condena algumas ações, principalmente das duas linhas mais rígidas, religiosamente falando, do tempo de Jesus, que eram os fariseus e os saduceus. Mas ele mantém algumas outras coisas, como a questão do dízimo, a gente já discutiu aqui sobre isso, já comentamos, já falamos muito sobre isso aqui. Mateus 23, quando Jesus ele dá uma ordem dizendo, olha, vocês entregam o dízimo da lã, do cominho, mas não fazem o que é mais importante, que é a misericórdia, o amor. E ele fala assim, olha, pratiquem essas coisas, ou seja, pratiquem a misericórdia, sem contudo deixar de praticar aquelas. Ele está dizendo, existem coisas que permanecem, mas você tem que fazer outras coisas que são mais relevantes e importantes do que isso. E o padrão de medida para Jesus naquele tempo era esse padrão religioso dos fariseus e dos saduceus. Outro dia a gente estava no supermercado, eu, Milena, Sofia e Áquila,
E aí a gente discutiu sobre estar de cabeça para baixo ou não, lembra? A gente comentou sobre isso. E por que você olha para mim e diz assim, o pastor não está de cabeça para baixo? Por que você acha que eu não estou de cabeça para baixo? Se a gente pensar na Terra como redonda, né? Mas você sabe que já tem teoria aí da Terra plana, da Terra convexa. E eu estou quase me convertendo à Terra convexa, falta pouquinho. Mas pensando na Terra como um globo, em algum momento a gente está de cabeça para baixo, sim ou não? Sim ou não? Por que sim? Por que eu posso dizer, vamos pensar assim, igual quando a gente era criança. Se o Japão está de um lado e o Brasil está do outro, então, se eu estou de pé, de cabeça para cima, então os japoneses estão de cabeça para baixo. Não é verdade? Isso já passou pela sua cabeça, não já? Não? Quem já pensou nisso aqui? Acho que toda criança questiona essas coisas. Será que eu estou de cabeça? Será que agora... Mas a verdade é que o padrão de estar ou não numa determinada posição, ela não está referindo a mim. Você não diz que eu não estou... Presta atenção, querido. Eu estou pregando e daqui a pouco você vai entender o que eu estou querendo falar. Não estou brincando, não. Quando você olha para mim e diz que eu não estou de cabeça para baixo, é porque à minha volta existem coisas que dizem que eu não estou de cabeça para baixo. Não é porque você está olhando para mim, é porque você está vendo o Marcos, você está vendo o Magno, que eles não estão na posição que eles estão e que vocês também estão, me garante estar de cabeça para cima. Se todos nós estivéssemos de ponta cabeça, então nós todos estaríamos na mesma posição. Se esse prédio estivesse virado de ponta cabeça, então todos nós estaríamos na mesma posição e estaríamos de cabeça para cima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está difícil? Duro é esse sermão. Pode ir embora então. Não. Vocês compreenderam o que eu quis dizer? Que você só diz que eu estou na posição que eu estou baseado no que está à minha volta e não baseado em mim mesmo. Estou falando besteira? Me ajuda aí, gente. Se eu estiver falando besteira, fala, pastor, está errado esse negócio aí. É assim ou não é, Ednei? Você que é um cara estudioso, um cara... É? A nossa vida é assim, querido. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. A nossa vida, ela só é vida porque existem coisas à nossa volta que definem o que eu sou, o que eu vivo, onde eu estou, como eu vivo. Quem me nomeia não sou eu. Não sou eu que digo quem eu sou. Quem me nomeia são os outros. Vocês dizem quem eu sou. É vocês quem vai determinar quem o David é. Eu não estou dizendo de falta de identidade. Então quer dizer que se o Leandro falar que eu sou assim, eu vou ser assim. Mas aí o Alex fala que eu sou assado, então não estou dizendo de perda de identidade. Eu não estou falando de você titubear em vários pensamentos, 2 ou mais. Eu estou falando que o que está à minha volta é que me define. Por exemplo, quando se a gente for falar de felicidade, e aí a gente começa a medir lá, não tem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa? Porque a gente olha para o vizinho, a gente olha para o irmão, a gente olha para... E a gente pensa, não, ele tem uma vida melhor do que a minha. Então eu tenho que começar a produzir algo parecido, eu tenho que caminhar em direção. E eu já falei isso aqui muitas vezes. Às vezes você vê alguém indo para a igreja, num carrão. E quando você senta para conversar, aquela pessoa tem uma vida totalmente desregada de vida de Deus, totalmente longe da presença do Senhor, um casamento falido, uma família falida, negócios falidos, não consegue viver, mas aparentemente, quando você olha, se apresenta como alguém que é feliz, que está muito bem. Porque muitas vezes o nosso padrão é o carrão, o casão. Oi! Tudo beleza? Então, queridos, a gente mede. Olha, eu vou falar algo assim do meu coração, mas eles falam que normalmente o pastor é o último a saber das coisas. Mas eu nunca vivi no meu ministério, como pastor antes metodista e agora da comunidade,
Eu nunca participei, nunca vi disputas dentro da igreja a respeito de roupas, mas eu já ouvi falar e já frequentei lugares aonde as mulheres disputavam quem vestia melhor para ir na igreja. Quem tinha o melhor calçado, quem tinha a melhor roupa, quem tinha. E aí, a irmã, ela é o padrão. E aí me lembrei de que aconteceu aqui em Valadares, de um pastor veio dar uma palestra para mulheres e estava falando sobre beleza, e tinha uma mulher muito bonita sentada na frente, na primeira cadeira, e ele então pediu que ela ficasse de pé, e ele mostrou aquela mulher como padrão de beleza, porque ela estava muito bem vestida, muito bem maquiada, com o cabelo muito bem feito, igual o da Grazi, assim. E ele apresenta aquela mulher como um padrão de beleza para as outras mulheres. Ele pega a malinha dele e vai embora. E aquela mulher que tinha sido apresentada como padrão de beleza era uma transexual. Porque a gente olha e define e julga, porque o padrão é o outro e não a gente mesmo. Eu não sou um bom pastor porque o pastor Marlos pastoreia uma igreja que é muito maior do que a que eu pastoreio. Eu não sou um bom pastor porque... Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando Pedro está conversando com Jesus, Jesus pergunta para ele assim: quem eles dizem que eu sou? Ele está dizendo: como eles me definem? Uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que o Senhor é a reencarnação de Isaías, sei lá, falam um monte de coisa a seu respeito. E ele diz: e vocês? Ele está dizendo: um monte de gente fala um monte de coisa, agora eu quero perguntar para quem me interessa. Vocês me interessam. O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala: disseste bem, mas não foi você quem disse isso, mas o Espírito que te revelou isso. Mas eu também te digo algo: tu és Pedro, e sobre esta palavra que você acabou de dizer, essa pedra que você lançou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele faz uma medida do que dizem lá fora e do que dizem aqui dentro, e agora ele diz: olha, o que você está dizendo é muito importante, e é isso que vai ser basilar para a estrutura da igreja que está se levantando na terra. Então eu preciso começar a entender essas estruturas, e eu estou dizendo isso, querido, por causa do momento em que nós estamos vivendo. O vir aqui no prédio, no lugar de reunião da CLPA, não pode ser fator primordial para a sua vida. Você não pode se sentir fraco espiritualmente porque você não está frequentando o culto. Você que está aí assistindo pela internet, você não pode dizer: você sente falta dos irmãos, do relacionamento, mas sentir falta da vida de Deus, se você está sentindo porque você não está frequentando cultos, está tudo errado. Está tudo errado. E se amanhã ou depois o Bolsonaro virar o cabeção dele lá e falar: a partir de hoje é proibido cultos no Brasil, e aí o Senado aprova a lei, sei lá, acontece alguma coisa e a lei é aprovada e agora a gente não pode mais se reunir como igreja, você vai desviar? Você vai perder a fé? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E esse momento é um teste do Senhor para saber quem são os verdadeiros filhos e quem não são. E a minha pergunta para você nessa noite, você que está aqui e você que está assistindo pela internet: quem é você em Deus? Qual é a medida da vida que você está vivendo? Qual é o padrão que você tem vivido nesses últimos dias como filho de Deus? Se é que você entende ser filho de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu quero ler só o versículo 1 com você agora. E aí, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, o seu tablet, o celular aí em Lucas 12, depois nós vamos ler outro versículo. Eu quero ler só o primeiro e depois repetir só o finalzinho desse primeiro versículo, que diz assim: olha, enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem uma às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os:
acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Olha para mim, tinha uma multidão, e Lucas descreve que eram milhares de pessoas, uma multidão que se apertava a ponto de pisotearem umas às outras. E Jesus agora chama a atenção dos discípulos, chama os discípulos para ele e começa a preveni-los, dizendo: cuidado, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. O que é fermento, querido? Fermento é aquele produto químico que a gente coloca na massa para que ela inche, para que ela cresça. Fermento é aquele produto químico que a gente coloca para dar volume naquilo que precisa de volume. Mas quando você come um bolo, um pão e você corta, qual é o efeito do fermento? O bolo está cheio de buracos, não é? É ou não é? O pão, ele está cheio de buraquinhos. Por quê? Porque o fermento faz com que a massa ela expanda. E aí ele causa esses blocos de ar que de nada servem, porque quando você vai comer o bolo, aqueles blocos de ar de nada servem, a não ser para deixar o bolo maior, para deixar o pão maior. E aí Jesus pega os discípulos, entenda esse momento, você precisa visualizar esse momento que que Lucas está descrevendo. Milhares de pessoas, uma multidão estava com Jesus, e os discípulos eram os caras de Jesus. Os discípulos eram os discípulos de Jesus. E nesse tempo, 400 anos antes de Cristo, até Cristo, e depois de alguns anos também, o discipulado era algo muito importante. E o mestre que discipulava pessoas, ele era um cara relevante na sociedade. E as pessoas que seguiam aquele mestre relevante eram tidos como pessoas relevantes também. Então, nada mais, nada menos do que eles estavam seguindo Jesus, os discípulos dele. E agora uma multidão estava querendo ouvir Jesus, ver Jesus. E Jesus chama os discípulos para ele e dá um conselho para eles. Olha, cuidado, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Ele está dizendo, cuidado, porque existem coisas que são colocadas no meio da gente. E você precisa entender o momento. Jesus está falando isso no momento em que tinha uma multidão de milhares de pessoas seguindo ele. É mais ou menos aquele momento em que você faz uma prova e tira nota 10, e a professora vai e te elogia na frente de todo mundo. Olha, quero dar os parabéns publicamente aqui ao Flávio, que tirou a única nota 10 da sala. E o Flávio então, eu sou o 10, eu sou o cara. Quando Jesus está falando para ter cuidado com o fermento, Ele está falando para ter cuidado com esse tipo de comportamento e de coisas. Quando você vê que alguma coisa muito boa está acontecendo e o seu coração então infla, o seu coração, você se enche de orgulho, se enche de soberba, começa a se achar o cara, começa a se achar, aí tem um negócio, né? Você acha que você é a última bolacha do pacote? Lembre-se que a última sempre está quebrada, né? Não é assim? Eu mesmo não gosto de comer a última bolacha do pacote, porque sempre está quebrada. E aí, o que Jesus está dizendo para os discípulos era exatamente isso: cuidado com essas coisas que vêm, com esse fermento que vem, com esses elogios que vêm, com essas posturas que vêm, que não servem para nada, porque o que é hipocrisia? Hipocrisia é mentira. Hipocrisia é aquilo que eu penso ser não sendo. Hipocrisia é aquilo que eu tento mostrar que sou não sendo. Os fariseus eram aqueles que iam para as praças e deixavam seus cabelos bagunçados, não lavavam o rosto para mostrar para todo mundo que estavam jejuando. E Jesus os chama de hipócritas. Vocês são hipócritas, vocês querem mostrar alguma coisa. Sepulcros caiados, por fora é bonitinho, arrumadinho, tem uma lápide bacana, mas por dentro está mal cheiroso, está podre. O que Jesus está alertando os discípulos é para tomar cuidado com essas coisas que vêm para afagar o nosso coração. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, querido: não tem desgraça pior do que a religião para fazer isso. Não tem mal pior do que os padrões construídos dentro de religiões,
do que os costumes religiosos que vêm para dizer, não, eu estou bem com Deus, porque eu vim no culto domingo. Aí se acontece alguma coisa amanhã comigo, eu digo, mas Senhor, eu fui no culto domingo. Eu dei o meu dízimo, eu devolvi o dízimo, eu dei uma oferta. Por que está acontecendo? Por quê? Porque eu acho, porque eu vi no culto, porque eu dei meu dízimo, não. Querido, nós temos que ter cuidado. E eu disse aqui domingo passado que o Evangelho não é sobre curar alguém, sobre salvar alguém. O Evangelho é sobre a implantação do reino de Deus na face da terra, do reino dos céus na terra. Arrependei-vos porque o reino dos céus está chegando. E eu e você temos que começar a desenvolver um padrão de vida que vai estabelecer esse reino sobre a minha vida primeiro. Porque eu não posso te convidar a se submeter ao Rei Jesus se você olhar para mim e não me ver submetido a Ele. O que adianta eu estar aqui na frente pregando algo e vocês olhando para mim dizendo, mas o pastor não vive isso que ele está falando. Mas o pastor está pregando isso aí, mas a vida dele não é exatamente isso. Evangelho é sobre o que eu vivo, Evangelho é sobre como eu vivo, Evangelho é sobre como a minha existência toca na existência de outros. Jesus está falando, cuidado, porque esse fermento ele vem para inflar, para inchar, mas ele não serve de nada, porque é hipocrisia, e o que é hipocrisia não serve para nada. Querido, há uma palavra de despertamento para nós aqui nessa noite, qual é o padrão de vida que nós estamos vivendo. Se você estava condicionado a vir no culto de domingo, entenda, você estava vivendo uma vida hipócrita, que não serve de nada, mentirosa. Cadê você? Ah, pastor, eu parei de, veio aí a quarentena, aí não estava tendo cultos. E aí eu parei de ir no culto, e o que aconteceu? Aí eu me desviei. Eu voltei às práticas antigas, eu voltei a beber, eu voltei a fumar, eu voltei a me prostituir, eu voltei. Se você voltou é porque você nunca saiu de lá, porque aqueles que estão livres em Cristo, eles são libertos de todas as coisas. Se você volta a padrões antigos, é porque você nunca saiu do padrão antigo. E deixa eu te dizer, evangelho não é religião é sobre isso. Ah, agora você é crente, você é evangélico. Então a partir de agora, Leandro, você não pode mais usar esse brinco na orelha, porque homens não usam brinco. Aonde está isso? Está no manual da denominação da nossa igreja. Ah, agora, Luciana, você não pode mais usar calça esporte. Por quê? Porque você agora é cristã. Calça esporte, né? A Águila está rindo, que calça esporte é da minha época. Abestada. Não pode. Porque aqui agora nós temos um padrão. Nós somos diferentes. Diferente como? Como sepulcros caiados. Você já foi em cemitério, você sabe. Você passa no cemitério, vamos pensar aqui no do bairro, que é um cemitério mais modesto. E aí de vez em quando você está andando, Breno, e está lá algumas lápides comuns, só com uma coisa de cimento por cima, talvez uma florzinha, uma plaquinha com o nome, mas de repente você passa perto de alguns que tem um monumento construído, tem anjos de mármore, tem imagens, tem não sei o quê. E aí você fala, uau! Que lápide bacana, que sepulcro bonito, mas dentro dele tem a mesma coisa que tem dentro do outro que é feio. Está tão podre, está tão fedentino quanto o outro. E o evangelho não é sobre o que eu pareço ser. O evangelho é sobre o que está acontecendo dentro de mim e que consequentemente vai sendo colocado para fora e vai sendo percebido pelas pessoas que estão à minha volta. Mas não é sobre transformar a minha aparência, mas é sobre transformar o meu caráter. O maior mal da igreja é a falta de caráter, querido. O maior mal da igreja, e olha, eu já falei isso aqui, eu vou continuar afirmando isso aqui, porque é no que eu acredito. Essa pandemia, esse coronavírus, isso não é para a humanidade, não é um juízo de Deus sobre a humanidade, é um juízo de Deus sobre a igreja do Senhor. É porque a igreja perdeu o seu lugar, porque a igreja está mais preocupada, e quando eu digo igreja, eu não estou falando da igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga, mas eu estou dizendo daqueles que se dizem igreja, que usurparam a igreja,
que prostituíram a igreja, que macularam a igreja. A religião fez isso, querido, mas eu quero dizer para você que eu continuo pregando que nós precisamos ser livres de todo e qualquer padrão religioso. Eu não estou dizendo para você abrir mão de tudo, porque não é sobre isso, porque nós temos um manual de conduta, de regra, de fé, de prática, que é a Bíblia. E a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Tudo vai passar, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Aleluia! Eu estou dizendo para você que Deus quer construir em você o caráter dEle, a vida dEle. Hoje eu estava falando ontem, com o Marcos estava aqui, com o Jackson, né, Marcos? A gente estava conversando sobre isso. E eu disse para ele, porque o Jackson é um grande ministro de louvor, e eu estava falando para ele, olha, muitas pessoas têm talentos, muitas pessoas têm dons, e a gente começou a citar algumas pessoas que a gente conhece, e tem pessoas que se vier aqui, querido, tem gente que se pegar um violão aqui e cantar só uma florzinha de Jesus aqui, azar vai sair batendo o pé e falando em mistério aí no meio de todo mundo. Olha lá, ela já concordou comigo. Tem gente que se pegar um violão aqui e cantar uma música do... Eu fico tentando procurar algo moderno, mas minha mente só vai lá atrás mesmo. Não tem jeito não, estou velho. Do Roupa Nova. A música do Emílio lá do Monte, né? Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. O cara começar a cantar aqui, você chora, meu irmão. Você glorifica a Deus, você fala, aleluia, Jesus, eu te amo. Não, mas essa música é do Roupa Nova. Não, mas eu estava cantando para Jesus. Tem ou não tem? Tem gente que sabe conduzir esse negócio aqui. E por que é assim? Não, porque Jesus não tem nada a ver com isso, querido. Dons e talentos é para todo ser humano. A ciência já fala que todos nós, quando nascemos, já nascemos com aproximadamente 400 dons. E que aqueles que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, eles se sobressaem. Isso não é sobre Jesus. Até porque Jesus não era um cara muito que arrebanhava muita gente, não. Você vai ver em vários momentos ele expulsando gente indo embora por causa da pregação dele, por causa do jeito dele. A Bíblia diz que nem bonito ele era. Não tinha formosura. Mas quando você vê Jesus e você olha para ele, e você quer ser o modelo dele, então você olha para dentro dele. Você olha para o caráter dele, você olha para a postura dele, você olha para a devoção dele ao Senhor. Você olha como ele amava as pessoas, e é esse amor que precisa nos influenciar. Jesus está falando, cuidado com aquilo que os fariseus, com aquilo que a religião traz sobre você. Isso não serve de nada, é hipocrisia, não vale nada. Vamos fazer uma campanha essa semana, porque nós vamos ajudar muitas pessoas. E aí eu estou lá com meu celular tirando selfie, estou aqui agora, às 3 horas da tarde, o sol suando. Estou aqui ajudando esse moço, ó, ei. Se você não sabe, tem muito mais gente que faz muito mais do que você pensa. E que não está nas redes sociais, e que não aparece, e que está fazendo muito mais do que você imagina. Nessa noite, querido, o conselho de Deus para mim e para você é cuidado com o fermento da religião. Os fariseus naquele tempo era o padrão religioso de Jesus. Nós, no nosso tempo, nós temos o nosso padrão. E aí eu comecei dizendo para você sobre estar de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, lembra? Você riu, né? Achou que eu estava falando abobrinha? Não, eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu só posso olhar para você e ver quem você é, baseado naquilo que está à sua volta. Eu só posso dizer se você está vivendo um padrão em Deus ou não, quando eu olho à sua volta e vejo o que está acontecendo à sua volta. Nós só podemos dizer que se somos ou não uma igreja, uma comunidade, melhor dizendo, relevante, quando a gente olha para a comunidade à nossa volta e vê quem tem sido tocado por aquilo que nós fazemos. Se não está acontecendo, é sinal de que nós não somos relevantes. Não, mas eu faço, tá. Mas se não está acontecendo por vista, não está. A Bíblia diz que nós temos que ser aprovados por Deus e pelos homens. No sentido de afetar as pessoas, tocar as pessoas. Aquilo que você vive precisa tocar as pessoas. Enfiar uma Bíblia debaixo do braço como era antigamente, né? E vir, aí tinha as piadas, né? Lá vai ele com a rapadura, com não sei o quê. Que a Bíblia, né, mais antiga, parecia uma rapadura, né? Enfiava debaixo do braço e vinha, mas dentro de casa era um padrão totalmente distorcido. Os vizinhos não gostavam. A família desprezava.
E aí eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que é muito mais parecida com Jesus e que às vezes nem crê em Jesus do que muitos de nós. Você sabia disso? Porque o padrão de Cristo não é um padrão visual. É um padrão interno. E se você não tiver um coração igual ao de Jesus, querido, o seu evangelho é hipócrita. Se o seu coração não está voltado para Ele, você não entende que estar aqui não é porque eu preciso, porque eu vou recarregar minhas forças. Não, aqui eu descarrego as minhas forças. Eu recarrego no meu TSD, no meu dia a dia com Ele. Todo dia quando eu acordo eu digo para Ele, Tu és o meu universo. Tu és o primeiro da minha vida. E eu vou continuar declarando isso todos os dias da minha vida. Não tem outro, o Senhor é o primeiro. Eu quero te encontrar primeiro do que olhar para a Áquila deitada na minha cama. Eu quero te ver, Jesus. E nessa noite eu quero deixar esse alerta para você, querido. Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E Jesus ele continua discutindo e conversando e falando com os discípulos. E aí no versículo, deixa eu ver qual versículo. Ixi, perdi qual versículo. Versículo 35. Ele diz assim, olha, estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Escuta isso. Lembra da parábola das 10 virgens, que 5 mantiveram as suas candeias acesas e 5 deixaram o óleo acabar, e quando o noivo veio, aquelas 5 perderam e tal. Jesus está falando para os discípulos, olha, mantenha as candeias acesas, sede vós, semelhantes aos servos, quando esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhes a porta sem demora. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei do livro de Cantares de Salomão, quando ele diz que a noiva contando que sente que a presença do noivo está chegando, já preguei sobre isso, lembra? E que ela sente o cheiro, a fragrância do seu perfume, mas ela faz charminho. Ela não levanta rapidamente para abrir a porta para o noivo. Ela fala, eu senti o toque dele na maçaneta da porta, está lá em Eclesiastes, ou está lá em Cantares. Ela sentiu que ele tomou a maçaneta, ele queria entrar, mas ela tinha trancado a porta, ela não foi abrir para ele. E aí ela diz assim, que quando ela levanta e vai lá e abre a porta, o noivo já tinha ido embora. E se você continuar lendo, depois você lê o livro de Cantares, que é maravilhoso. Ela fala que vai atrás dele, ela é pega por assaltantes, ela é espancada. Essa é a figura da igreja, que faz charminho para o Senhor. É a figura da igreja que ainda quer se prender. Não, deixa eu... Entende, querido? Presta atenção nisso. É o que o padrão religioso constrói em nós, não. Eu já falei, se você der vontade de sair correndo, corra. Se der vontade de jogar-se no chão, se joga. Se der vontade de gritar, grita. Você está na presença dele, se derrame na presença dele. Não, aqui não, porque eu tenho uma postura, eu tenho... Não, querido, não faça charminho. Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês têm que ser como um servo atento, que quando o Senhor está chegando, antes dele chegar, você já está abrindo a porta e dizendo, pode entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele. Cear fala de relacionamento íntimo, de sentar à mesa, de se relacionar com ele. Entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós estamos na estação libertação. E nessa noite a minha oração é que nós sejamos totalmente libertos de todo e qualquer padrão religioso. De tudo aquilo que nos prende de viver a essência da vida de Deus. Jesus não veio nessa terra para fundar uma religião, querido, entenda isso. Jesus não é o fundador do cristianismo, não é. Jesus ele veio mostrar como era viver um padrão de vida em Deus.
Quando nós começarmos a entender isso e começar a viver esse padrão, as nossas reuniões aqui, elas serão muito mais gostosas e prazerosas, porque a gente sabe que a gente está vindo só para se derramar na presença dEle, porque a nossa vida mesmo é baseada no meu dia a dia, lá dentro do meu quarto, na minha casa, no meu trabalho, na escola, na rua onde eu moro. A minha vida com Deus é baseada no meu relacionamento com Ele o tempo todo. Esses dias nós trabalhamos essa semana assim de uma forma bem intensa aqui na igreja. E teve muita coisa que eu tive que fazer de joelhos. Deixa eu testemunhar isso para você. Então a gente estava mexendo em algumas coisas, fazendo recortes e tal, e eu estava de joelho. E ontem, quando eu fui olhar meu joelho, deu um calo no joelho direito. E ficou uma marca. Eu conheço uma mulher que ela tem 2 marquinhas no joelho. Um dia eu perguntei a ela, é da minha sala, eu falei: você tem 2 marcas no joelho? Eu pude perceber isso. E ela falou: é de orar. Ela é uma mulher de oração, ela estuda comigo, a Rose, uma menina, uma mulher de Deus. Aí quando eu vi o calo no meu joelho, Flávio, eu falei assim: Senhor, eu queria que esse calo fosse de oração, não de trabalho manual lá na igreja. E quando eu comentei com a Acla, ela falou assim: mas esse é um calo do seu culto. E nós já aprendemos sobre culto aqui. Tudo que você faz, querido, faça para Ele, porque é o seu culto para Ele. Quando você está lá, Bruno, gerenciando aquela empresa, faça para Ele, porque é o seu culto. Quando você está lá cuidando de cabelo de pessoas, é o seu culto, faça para Ele. Quando você está advogando, quando está vendo, faça para Ele, é o seu culto. Não, mas se eu não for na igreja, você é a igreja. Não é sobre vir a um lugar onde Ele está, é sobre estar com Ele dentro de você. Você é o lugar dEle, não Ele é o seu lugar. Nós moramos nele, mas é Ele quem mora em nós. E nessa noite eu quero que você ore algo comigo. Queria que você cantasse uma canção dizendo: então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, a tua morada, Senhor. Eu quero sair de todo e qualquer padrão que me afasta do Senhor, de toda a hipocrisia farisaica, religiosa, de todo padrão que só vem para afagar o meu ego e dizer que eu estou bem e eu não estou bem. Eu preciso estar em você. E sinceramente, hoje eu estou orgulhoso do calo que deu no meu joelho, porque eu sei que é o meu culto, que é o seu culto. Você entendeu o que eu falei nessa noite? Sim ou não? Me ajuda. Que essa palavra encontre aí um lugar muito específico no seu coração. Que todo padrão religioso seja quebrado. Você não nasceu para ser religioso. O propósito do seu nascimento é para que você seja Ele aqui nessa terra. Você viva Ele. Você represente-o aqui. Você mostre Jesus para as pessoas. E é isso que você nasceu para ser. Amém? E quando você sentir Ele tocando em você, não faz charminho não, abra a porta logo. Você pode se colocar de pé? Sejamos encontrados